Se você investe em LCIs e LCAs, ou se em algum momento você já investiu nesse tipo de investimento, você precisa se atentar, porque as regras para esses tipos de ativos mudaram e as mudanças aí não foram poucas. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais foram as principais mudanças para você como investidor que investe ou gostaria de investir em LCIs e LCAs. Vou aproveitar também para falar sobre as mudanças que ocorreram nos CRIs e nos CRAs, que são papéis que são um pouco semelhantes com as LCIs e com LCAs, e no final desse vídeo eu também vou te ensinar um passo a passo de como você pode encontrar as melhores emissões desses tipos de investimentos. E colocando todo mundo na mesma página, né, uma LCI ou uma LCA, elas são letras de crédito. A LCI é uma letra de crédito do setor imobiliário e a LCA é uma letra de crédito do setor agrícola. Ambas as letras, elas são emitidas por instituições financeiras, então aqui a gente tem a cobertura do FGC no limite de até R$250 mil por CPF por instituição. E o que a gente consegue ver de diferença nas LCIs e LCAs com outros ativos de renda fixa? É que esses ativos, para o investidor, eles são isentos de imposto de renda. E aí, quando a gente pega aí um histórico das emissões de LCIs e LCAs dos últimos 2 anos, de dezembro de 21 a novembro de 2023, a gente percebe um aumento de quase 3 vezes as emissões de LCI e LCA no mercado. E quando a gente olha pela ótica do investidor, a gente consegue visualizar aí e clientes com investimentos em LCI e LCA aumentou em 140% de dezembro de 21 a novembro de 23. Então aqui fica muito claro que o investidor ele estava buscando mais investimentos isentos de imposto de renda. E aí, diferente das regras de um CDB, por exemplo, ou de um título público, as letras de crédito, elas tinham uma regra de ter, no mínimo, 90 dias de carência. Isso significa que esse investidor ele não poderia resgatar os seus investimentos com, no mínimo, 90 dias de carência. É claro que cada emissão tem as suas características, né? Mas esse seria o prazo mínimo de carência nesses investimentos. Lembrando também que carência é diferente de vencimento, então o vencimento poderia ser mais longo, mas após esse período inicial de carência de 90 dias, o investidor ele tinha liquidez diária dos seus investimentos. Então não era incomum nós encontrarmos investidores que estavam alocando parte dos seus recursos aí da reserva financeira, da reserva de emergência, em LCIs e em LCAs. Por quê? Porque como elas são isentas de imposto de renda, a gente conseguia uma rentabilidade um pouco superior do que outros ativos de renda fixa. E por terem a garantia do FGC, serem pós-fixados, então são muito semelhantes a CDBs. A diferença, tem imposto de renda, não tem imposto de renda, no caso das LCIs e LCAs, e a gente tinha esse prazo mínimo de carência. Então, a principal mudança que a gente teve aí foi no prazo de carência desses tipos de investimento. E é legal também a gente mencionar como que funciona pela ótica de quem emite essas letras de crédito, né? Então, olhando para as instituições financeiras. Nesse caso, como é que funciona? Um banco, ele pode emitir, por exemplo, uma LCI, e aí, através da emissão dessa LCI, os investidores que investem nessa LCI, o banco fica com aquele recurso. E esse recurso, ele deve ser destinado a emprestar, né? Porque essa é a função do banco, esse é o negócio principal do banco. Ele capta dinheiro através de investimentos e esse dinheiro ele empresta para quem está fazendo um crédito ou um empréstimo. Então, o banco, ele pega esse dinheiro captado através de uma LCI e ele precisa destinar esse recurso para algum setor ligado ao setor imobiliário. Mas até então, as regras para esse tipo de utilização das letras de crédito, que seria o lastro da operação, não eram bem definidas. Então, na última quinta-feira, no dia 1º, o Conselho Monetário Nacional divulgou uma série de regras quanto à emissão dessas letras de crédito e não só das letras de crédito, como também dos CRIs e dos CRAs, que eu logo já vou falar um pouquinho mais deles. Mas o racional, né, é basicamente assim que funciona para as LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. O que vinha acontecendo é que muitas instituições e até empresas, né, porque para CRIs e CRAs são empresas que emitem esses títulos, não são instituições financeiras como bancos, né, nesse caso, tanto as instituições financeiras como as empresas, eles não estavam alocando esse recurso a realmente setores do agronegócio e setores imobiliários. Então, uma das mudanças que ocorreu foi quanto ao lastro dessas operações. Então, agora fica obrigatório
tanto que as instituições quanto as empresas, elas utilizem esses recursos captados através desses investimentos em setores realmente do agronegócio e do setor imobiliário. Então aqui eu vou dar um exemplo. Recentemente foi emitido um CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio, pelo Madeiro, aquela rede de franquias de hambúrguer que hoje já não é mais franquia, né? Mas então aquela rede de restaurantes de hambúrguer. O business do Madeiro, na verdade, não é ligado ao agronegócio, né? Mas ele emitiu um CRA para fazer a captação de recursos financeiros para comprar hambúrgueres. Bom, Luana, mas tem uma certa ligação. Sim, tem uma ligação eu utilizar a captação desse recurso para comprar hambúrguer. O hambúrguer vem da vaca, a vaca está relacionada ao agronegócio. Sim, só que na prática, realmente, o Madeiro não está diretamente ligado ao agronegócio. Ele compra insumos que vêm do agro. Sendo assim, então, qualquer supermercado poderia emitir um CRA porque compra carne que vem de algum açougue, por exemplo, que vem de alguma empresa que faz o abatimento de animais. E aí vamos lá, o que é importante a gente entender também com essa história toda? É que as contas públicas elas não estão fechando, né? A gente encerrou aí o nosso ano de 2023 com um déficit nas contas públicas. Então, o governo ele precisa ou gastar menos para as contas públicas fecharem, ou então ele precisa arrecadar mais ou fazer uma união dessas duas coisas, né? Arrecadação, aumentar a arrecadação e diminuir os gastos. Mas a gente sabe, e eu já tenho um vídeo aqui que eu fiz sobre o plano de governo Lula, enfim, é um governo que a vertente, a veia desse governo é uma veia de gastar. Então, gasta com ministérios, gasta com subsídios, gasta com várias coisas, né? Então, não é uma opção reduzir os gastos. Então, onde a gente vai apertar? A gente vai apertar na arrecadação. Então, o que são uma das coisas que a gente vai olhar? Poxa, tem vários investimentos que são isentos, hoje eles não estão sendo emitidos da melhor forma, vamos apertar o cerco aqui. Então, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma das formas também da gente apertar o cerco para esses investimentos isentos, para, consequentemente, que é uma das consequências que vai acontecer, é a redução das emissões desses ativos. Porque agora não vai mais existir essa facilidade para emitir para qualquer tipo, com qualquer tipo de lastro. Então, consequentemente, as emissões vão reduzir. Em contrapartida, né, a procura pelos investidores em ativos isentos vai continuar existindo. Então, outra coisa que pode acontecer também é uma redução das taxas oferecidas por esses ativos. Então, talvez, se antes a gente conseguia encontrar, por exemplo, uma LCI, LCA a 94% do CDI, talvez as novas emissões a gente não encontre mais essa remuneração. Por quê? Porque agora tem menos ofertas desse tipo de ativo no mercado, porém a demanda continua elevada. E aqui a gente sabe que existe a questão da oferta e da demanda. Mas vamos lá às principais mudanças. Então, a primeira mudança, que eu acredito que tenha sido a mais relevante para você como investidor, foi aí na LCA. Então, antes, o prazo mínimo da LCA de vencimento seria de 90 dias. E agora esse prazo ele foi estendido para 9 meses. Isso significa que você, se eventualmente tinha em algum momento utilizado uma LCA para sua reserva financeira, onde tinha um prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses de carência, agora o ideal é que você não utilize mais esse investimento para sua reserva, porque o prazo mínimo ficou para 9 meses. Outra mudança bem relevante, então, é a quanto à utilização dos recursos captados através das LCAs. É claro que isso é válido para as instituições financeiras, mas isso também vai impactar para você quanto à questão da oferta de LCAs no mercado. Então, essa mudança ela passa a valer a partir do dia 1º de julho de 2024 e fica proibido, então, que esses recursos obtidos através da LCA, eles sejam utilizados para conceder crédito rural, já beneficiado por subsídio do governo federal. Para as LCIs, a mudança foi maior, porque aquele prazo de carência, que antes também era 90 dias, ele foi estendido para 12 meses. Então, enquanto a LCA esse prazo foi para 9 meses, nas LCIs esse prazo foi para 12 meses. E aí um outro ponto também que é semelhante às LCAs é que os lastros de LCIs para a pessoa jurídica sem conexão com o mercado imobiliário estão expressamente proibidas. Então, o que às vezes acontecia? O banco captava recursos através de LCIs e emprestava esse dinheiro para empresas que eventualmente faziam algum tipo de empréstimo para um capital de giro, algo nesse sentido, e utilizavam algum imóvel em garantia. Então percebe que tem uma ligação com o setor imobiliário, porque está utilizando o imóvel como garantia nesse empréstimo?
mas isso agora fica expressamente proibido. Agora falando um pouco dos CRIs e dos CRAs, que eu disse que eu também iria falar nesse vídeo, né? A gente já entendeu que a lógica é muito semelhante às LCIs e LCAs, eles também são isentos de imposto de renda. A diferença, então, é que são empresas que fazem essas emissões, né? Nesse caso, a gente não tem a garantia do FGC. Então, os CRIs e os CRAs, eles ficaram aí nos olhos dos investidores, pessoa física, nos últimos 2 anos. Então, é legal que você, como investidor, né, entenda quais foram as mudanças. Mas eu diria que a principal modificação aqui é que houve a proibição, a vedação total das emissões de CRIs e CRAs de companhias abertas que não se enquadrem nos setores do agro e no setor imobiliário. Então, aquele caso do Madeiro não poderá mais existir. Anteriormente, também, os CRIs e os CRAs eles eram muito utilizados para fazer a captação de recursos para pagar o reembolso de certas despesas. Outra regra que foi alterada é que agora a captação desses recursos através de CRIs e CRAs, esse recurso ele só vai poder ser utilizado para financiar operações futuras, então não mais para reembolso de despesas já ocorridas. Agora vamos para a parte que eu falei que eu ia mostrar para vocês, como a gente consegue encontrar as melhores emissões de LCIs e LCAs. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita para se inscrever, e se esse vídeo está sendo útil para você, já deixa o seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Então aqui a gente vai acessar um site que chama aprendafixa.com.br. Nós vamos colocar aqui nesse nosso canto direito todos os filtros. Aqui eu coloquei LCI e LCA, que sejam indicadores do CDI. Eu coloquei o vencimento em até 360 dias. Então aqui o que a gente encontra, né? Lembrando que é importante a gente avaliar também a qualidade desse emissor. Então, aqui o Banco ABC, Banco Voiter, por exemplo, a gente precisaria estudar um pouco mais sobre a qualidade desse emissor. Então, eu começaria aqui falando como uma LCI interessante, essa LCI do Banco Inter, que vence em 254 dias, praticamente um ano, e ele está me remunerando 100% do CDI. Lembrando que quanto isso equivale se a gente comparar, por exemplo, a um CDB que tem imposto de renda? É a mesma coisa que comparar com um CDB de 125,12% do CDI. Então, aqui uma LCI bastante interessante do Banco Inter. Aqui a gente também encontra uma LCI da Caixa Econômica Federal com um vencimento em 360 dias a uma taxa de 93% do CDI. Lembrando que isso equivaleria a quê? A 116% do CDI, então também uma LCI interessante. Agora, uma LCA com prazo de vencimento de 367 dias, essa LCA aqui, ela está pagando 91% do CDI, que se a gente fizesse aí a equivalência, valeria 110% do CDI. Essa emissão aqui é uma emissão do Banco BTG Pactual, então também bem interessante. Lembrando também que todos esses títulos que eles já foram emitidos, eles não vão ter essas mudanças nas regras. Então essas mudanças, elas valem para as novas emissões. Então isso daqui que eu mostrei aqui para vocês, ainda estão com as regras anteriores. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Se você quiser também pode me procurar nas minhas outras redes sociais.